A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia na disciplina Hermenêutica Básica. Esse é o quinto AVA da aula dupla 8, que é a aula 15 e 16, e a segunda parte da aula 16. Nós estamos no livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada e estamos a trabalhar em cada aula dupla, em cada capítulo deste livro. E agora estamos no último capítulo, que é figuras de linguagem. Já tratamos de hermenêutica bíblica, material, contextual, e agora especificamente nesta aula dupla, nas AVAs, nós temos trabalhado em figuras de linguagem, que é o capítulo 9, da página 307 a 336. Nós vamos então ampliar nessas últimas AVAs o ambiente do capítulo 9. Não vamos falar especificamente sobre figuras de linguagem, mas vamos ampliar, porque esse capítulo 9, com figuras de linguagem, nos proporciona a percepção que a hermenêutica é mais que uma literatura de texto. É a interpretação do mesmo. Veja, as figuras de linguagem são a prova dessa ampliação. Então nós vamos ter agora um momento de ampliação com uma hermenêutica mais avançada e também vendo um pouco de história de hermenêutica. Vai ser um pouquinho que nós vamos dar aqui em hermenêutica básica, porque esse assunto é mais para a hermenêutica avançada. Mas eu quero já começar a tocar no assunto nesta AVA, mesmo que seja para chamar a atenção. Amém? Então a hermenêutica usada pelos rabinos é a mesma usada pelos homens da Bíblia, aqueles que escreveram a Bíblia. Eles usavam a hermenêutica de Israel. Então não é a nossa. A nossa foi um crescimento, né? Então, que entrou dentro de uma proposta de vários povos. Mas naquela época eles usavam aquela hermenêutica. Por isso temos que considerar um pouco um aspecto importante, que para os hermenêuticos judeus, a alegoria é o aprofundamento da revelação. Então toda figura de linguagem, num certo sentido, é um aprofundamento, uma busca de aprofundar a revelação. O método Pardes, você pode anotar aí, e você terá inclusive depois à disposição, seja pelo YouTube, que nós vamos ter o link aqui, ou seja também que nós vamos proporcionar na nossa plataforma ou no nosso canal do YouTube, um material do Pardes para você se aprofundar. Mas o método Pardes que os rabinos usam e usavam, eles ainda usam esse mesmo método, envolve um ambiente que os cristãos também usavam no início do cristianismo. Contudo, com a chegada da Reforma e da Revolução Científica, com o Iluminismo e o Renascimento, vimos que a Igreja Reformada deu mais ênfase à lógica e ao método científico, com a proposta de valorizar o sola scriptura, ou seja, só a Bíblia. Foi um tempo, sem dúvida, da Reforma para frente, em que a hermenêutica, diante dos absurdos que a alegoria católica tinha chegado, ela precisava de reformular a hermenêutica. A Igreja ressurgiu com a interpretação alegórica de forma ampla somente depois do movimento pentecostal. Mas não é uma negação da ciência, essa nova proposta alegórica. É uma busca de harmonização. Para os cristãos, a hermenêutica bíblica ela envolve 4 momentos históricos. Vamos conhecer os 4 momentos históricos da nossa hermenêutica. A primeira é a rabínica, aquela primitiva, da igreja primitiva, né, que foi baseada na Torá e a tradição judaica. Esse é o método Pardes da lógica para o mistério, ou da lógica para o segredo. Então você depois, se quiser estudar mais o método Pardes, nós vamos dar o material para vocês. Nós só vamos falar rapidamente sobre ele. Nós temos o segundo momento da hermenêutica, que foi a católica, que foi baseada na Bíblia, no clero e na tradição católica, né? Porque eles não creem que a Bíblia é a única regra de fé. Uma busca do alegórico para o científico. E, inclusive, foi um período de formação de um misticismo cristão que também era uma união com aquele misticismo judaico, né, judeu, que era chamado de Cabala, né, mas que, infelizmente, também nasceu dentro da igreja. O terceiro momento hermenêutico foi o reformado, né,
baseado no sola scriptura, ou seja, somente a Bíblia é a única regra de fé e prática, com um método mais científico. Foi uma busca realmente de quebrar aquele misticismo alegórico, né? E agora nós estamos num outro momento, né, que já passou do período moderno, né, e estamos no pós-modernismo na história humana, que é chamado de uma hermenêutica contemporânea ou pós-gadameriana, que é mais uma hermenêutica filosófica, um ambiente mais alegórico dentro do científico, né, ou da lógica. Para os cristãos, a hermenêutica bíblica, então, tem esses 4 tempos: o rabínico, o católico, o reformado e agora o contemporâneo, que tem como marca Gadamer, né? Agora, esse último não é uma proposta gadameriana, é pós-Gadamer. Ou seja, Gadamer, que é um homem, né, nós vamos falar dele, trouxe uma nova proposta que levou a hermenêutica contemporânea para uma discussão mais filosófica do que apenas lógica. Hans Georg Gadamer, de 1900 a 2002, foi um professor de Habermas e dedicado ao pensamento de Platão, um pouco ligado ao mesmo pensamento lá que Agostinho tinha de buscar Platão uma proposta bíblica, né? Mas ele teve a obra Verdade e Método, traços fundamentais para uma hermenêutica filosófica, reconhecida como a sua maneira de conceber a hermenêutica. Exatamente foi o período do início da Revolução Pentecostal Carismática de 1900, permitindo uma nova perspectiva mais alegórica da hermenêutica. Ou seja, ele abriu a porta para uma nova forma de ver a Bíblia. Não daquela forma lógica como os reformados, sim, com a lógica, mas também considerando a possibilidade alegórica. Gadamer cria o que é chamada hermenêutica gnosiológica, mas a sua maior contribuição é a criação de um novo ambiente de análise hermenêutica. Estabelece nesse caso que a hermenêutica não consiste em uma decodificação, muito menos numa técnica, mas numa compreensão constante do movimento de encontro, interpretação, análise e reinterpretação de um texto. Desta reciprocidade entre texto e interpretante, dá-se o que denominamos de diálogo, o diálogo entre o intérprete e o texto. A principal tarefa do intérprete é descobrir a pergunta a que o texto vem dar resposta. Compreender um texto é compreender a pergunta. Essa é uma proposta de Brecher. Por sua vez, a tarefa de interpretar e compreender, pela qual se caracteriza a hermenêutica, não é algo monológico, né? Um só falando. Tem uma conversa. Todavia, um movimento dialógico de pergunta e resposta entre o texto e o intérprete, ou seja, o texto tem como responder, ele está conversando com o intérprete. A contribuição de Gadamer com a proposta da influência do pré-conceito, então ele trouxe essa proposta dentro da proposta de interpretação, que é muito forte hoje na nossa nova hermenêutica. Também ele se afasta na Alemanha, porque ele é alemão, do núcleo marxista da ciência, que estava tentando também destruir a Bíblia, né, e a religião. Mas isso acontece no ambiente geral da hermenêutica, que acaba afetando também a hermenêutica bíblica, porque ele não fala só para a Bíblia, ele fala para a hermenêutica. E quando ele fala para a ciência da hermenêutica, acaba afetando a hermenêutica bíblica também, porque nós, os hermeneutas bíblicos, nós olhamos e vimos, espera aí, tem uma proposta muito forte e interessante que está a abrir essa realidade, para que nós não sejamos tão fechados dentro de uma caixa. Veja essa proposta. A revelação não é um elemento do processo, é o processo todo. Então ali está a coisa em si, que é a água, mas ela passa por um filtro, né, que são os relacionamentos, as leituras, as experiências, e a partir daí ela cria uma hermenêutica, né? Hermenêutica de libertação, da Índia, a negra, a feminista, por causa da questão da leitura, da tradição religiosa, da educação, da cultura, dos relacionamentos, das experiências.
Entramos, então, em um ambiente extremamente filosófico e isso cria aquilo que Osborne chamou de hermenêutica espiral. Tem aí o livro dele, é a proposta de Grant Osborne, em que ele apresenta 3 níveis. O primeiro, a busca por aquilo que o texto significava, a exegese, aquilo que o texto significa para mim, a devocional, e aquilo que o texto significa, que é a homilética, a apresentação, então, para o público. Isso é uma visão moderna e contemporânea, científico-filosófica, sociológica e psicológica, e isso tem feito a nova hermenêutica, ou hermenêutica pós-moderna. Olhar para o passado, no pensamento rabínico, foi também algo que tem acontecido, com isso temos que olhar também para o método Pardes, né, que é esse que está aí, né, que tem essa proposta PRDS dentro da proposta, não vou entrar nos aspectos, é um campo, houve um campo de mistificação, sim, nas escolas rabínicas, mas não é o caso das escolas dos fariseus, Adiliel e Shammah. No campo da mistificação entrou nesse campo cabalístico, né, que vocês podem ver aí, se quiser depois para e analisa, mas isso é mais místico, né? Percebemos que até chegarmos aqui passamos por aquela hermenêutica católica. Os católicos misturaram o rabínico com a visão da filosofia grega, lógica e um pouco filosófica, né? E aí entraram nessa proposta de uma interpretação helênica, né? E se você quiser depois você pode parar e ver especificamente o que está aí. Nós não vamos detalhar, mas deixaremos alguns materiais complementares para quem quiser conhecer melhor o método rabínico. Tem a teologia rabínica, um material complementar, os interessados não é obrigatório ele ver isso, né? Tem uma escola rabínica messiânica do professor rabino e também pastor Mateus Zandona, né? Que é um material que eu vou deixar aí para vocês. Quem quiser assistir pode pedir na secretaria o termo e assinar, ganhando horas, ou então ao seu tutor, ganhando horas de atividade que pode ser usadas para complementar alguma hora-aula se for necessário. Agora veja, o rabino é seguidor de Jesus Cristo, mas tem alguns pensamentos não reformados e é muito crítico ao cristianismo. Ele fala muito para o judeu que se converte a Jesus e se mantém no messianismo, né? Mas tem que tomar um certo cuidado com a proposta dele. O interessante é apenas ver a proposta do método, ok? Então, o método Pardes é um método rabínico da Bíblia. Está aí links, né, que nós vamos deixar para você. Tem a parte 1, a parte 2, né, num total de 1h33. É só você pegar aí e entrar, mas também nós queremos deixar na nossa plataforma. Hermenêutica rabínica, método Pardes, acrósticos, né, é um acróstico Pardes, e a metodologia rabínica da Bíblia, né, original. Então, Pshat, literal, Remes, alegoria, Drash, associação, Sod, segredo. E o literal, para eles, é o superficial. Então, fica aí com vocês. Eu vou terminando esta ava, mas sempre lembrando das 6 regras básicas da hermenêutica, que são estas que estão diante de você, né? Espero que você possa ter visto e já tenha até decorado essas 6 regras básicas. Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando mais uma ava da disciplina hermenêutica básica. É claro que nós falamos aqui um pouco de hermenêutica avançada, mas é apenas uma visão rápida para que vocês possam ver como que hermenêutica é uma coisa muito mais ampla para se estudar, até uma história hermenêutica, né? Deus te abençoe, você está no curso de bacharel em teologia. Que Deus abençoe a cada aluno da Logos, em nome de Jesus. E como eu sempre gosto de dizer, você sabe o que é? Seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.